Hoje, Fotografia, perdão, pode fotografia e falar. telegrafia do pensamento. Ah Em lá. algumas edições consta que é a página 82, mas às vezes de diferença para Que é a edição. fotografia E telegrafia do pensamento. E telegrafia do pensamento. Ô, João, você me dirigiu aquele último dia, já faz até mais de 15 dias. Você quer fazer um apanhado do que vocês estudaram naquela última reunião? Para nós chegarmos nesse subitem aqui? Estava falando dos fluidos, né? Sim, a gente... Só, mas todos que estavam presentes, quem quiser colaborar, só para a gente fazer um apanhado, né? Se não me engano, me corrijam se eu estiver enganado, a gente estava vendo sobre a qualidade fluídica também e sobre as propriedades. De que às vezes temos afinidades com fluidos de outros, às vezes repelimos, seja por não ter afinidade, seja por uma repulsão consciente. Mas nenhum fluido se perde, né? É a lei de conservação da matéria. Eles sempre são redirecionados. E diretamente proporcionais à potência fluídica é a autoridade moral do médium. Em suma, foi basicamente isso que a gente viu, lógico, com mais minúcias, mas em suma foi isso. Se alguém quiser. Foi esse mesmo estudo, né? Mas muito interessante, né? O que ele fala sobre o fluido, que às vezes, naturalmente, às vezes a gente, ao se aproximar de uma pessoa, tem uma expressão popular que fala assim: meu santo não bate com o do fulano, não é? E às vezes é questão de fluídica, né? Agora, isso não significa, penso eu, né, que não está escrito, mas eu acho que vocês vão concordar comigo, que a gente não deva fazer o exercício de aprender a qualificar os fluidos para que a gente possa estar bem com todas as pessoas, né? Mas que, às vezes, uma repulsa, ou pelo contrário, um amor, assim, uma vontade de estar com alguém ou não, é questão fluídica também, né? Foi bem isso que ele falou aqui, mas quem estava aí na outra reunião, se quiser ajudar, pode ajudar. Lembrei também que falou sobre que há a propensão de pessoas se atraírem, né, a longo prazo, nesse caso falando, a longo prazo, para grupos que têm mais a ver com seus fluidos. E que essa é uma forma também de, às vezes, se melhorar a qualidade dos fluidos que são transmitidos. Estar com pessoas com a mesma qualidade fluídica. Por exemplo, estar com pessoas que emanam bem, que têm boas ideias, pensamentos edificantes, vai fazer com que, né, apenas pessoas desse tipo de qualidade fluídica estejam e permaneçam juntas. Né? Ele também abordou essa questão no capítulo passado. É verdade. Aqui ele volta a tocar no magnetismo também, né, que a gente já tinha visto anteriormente, que essa emissão fluídica pode realmente ajudar na transmissão. Aí entra o passe, né, o tratamento espiritual. Não é isso, gente? Olha lá, a ação fluídica aplicada à ação recíproca dos homens uns sobre os outros, isto é, ao magnetismo, pode depender da quantidade de fluido de cada um, quer dizer que cada um, nós não temos a mesma quantidade de fluido. Todas as pessoas não têm igualmente a mesma quantidade, cada um tem, né, quantidades diversas. De natureza intrínseca do fluido, a Maria está chegando. E também ele fala do grau de energia dessa força impulsiva. Então, o tratamento através do passe, mesmo do magnetismo, tem pessoas que têm mais fluidos que outros, ou fluidos mais qualificados, ou mais intensos, né? Mas eu acho que nós podemos continuar, se ninguém mais quiser falar, na fotografia e telegrafia do pensamento.
Ô, Marlene, eu só quero reforçar aqui as cores desses fluidos. Kardec fala, né, das cores, olha lá, ó, semelhantes à luz elétrica difusa no espaço. É esta a sua única analogia com este fluido, pois que não produz, pelo menos ostensivamente, nenhum dos fenômenos físicos que conhecemos. No estado ordinário, reflete cores diversas segundo os indivíduos. Às vezes o vermelho fraco, em outras o azul escuro ou pardo, como uma ligeira bruma, e na generalidade espalha sobre os corpos vizinhos um colorido amarelo mais ou menos pronunciado. É o que se chama de aura, né? É o Isso que se mesmo. chama de aura. E dizem alguns, eu não sei se Kardec fala isso. Aqui ele não fala, mas dizem que, eu não sei se é André Luiz que fala, que esses fluidos têm até cheiro, tem odor. Além da cor, ainda tem odor. É verdade. Dependendo do nível vibracional da pessoa, é fétido, dependendo de outro nível, ele é cheiroso, aromático, e assim por diante. Né? É Eu achei verdade. interessante aqui. Interessante mesmo. É muito bom a gente saber disso, né? Ô, João, você quer continuar então? Aí você lê para nós. Enquanto isso, eu só vou pegar uma bolsinha de água quente. Estou com um torcicolo aqui, gente. Vou pôr aqui enquanto eu assisto a reunião. Você começa a ler, então, fazendo um favor? Rapidinho, para voltar. Claro, leio sim. Meu áudio tá tudo bem? Tá dando. Tá claro? Certo. Vamos lá. Fotografia e telegrafia do pensamento. A fotografia e a telegrafia do pensamento são questões até aqui apenas afloradas. Como todas aquelas que não dizem respeito às leis que, por essência, devem ser universalmente manifestadas, foram relegadas a segundo plano, se bem que a sua importância seja capital e que os elementos de estudo que elas encerram sejam chamados a esclarecer muitos problemas, até aqui permanecidos sem solução. Quando um artista de talento executa um quadro, a obra magistral a qual consagra todo o gênio que adquiriu progressivamente, nele estabelece primeiro as grandes massas, de maneira a ser compreendido, desde o esboço, todo o partido que dele espera tirar. Não é senão depois de ter elaborado minuciosamente o seu plano geral que ele procede à execução dos detalhes. E, se bem que este trabalho deva ser tratado com mais cuidado, talvez, do que o esboço. Seria, entretanto, impossível se este último não o precedesse. Ocorre o mesmo no Espiritismo. As leis fundamentais, os princípios gerais, cujas raízes existem no espírito de todo ser criado, deveram ser elaboradas desde a origem. Todas as outras questões, quaisquer que elas sejam, dependem das primeiras. É a razão que dele faz, durante um certo tempo, negligenciar o estudo direto. Né? Acho que podemos parar por aqui para. Poder parar para comentar aí, né? Podem ficar à vontade, gente. Ele vai falando aqui que esse assunto não foi muito difundido, né? Mas aí ele vai trabalhar por aí com isso, né? O que a gente pode falar sobre isso, gente? O que eu entendi é que ele está aqui fazendo uma explicação, abrindo um parênteses, por assim dizer, porque ele está explicando que essas questões elas estão sendo tratadas agora, trazidas a nós agora, porque ele precisa de bases estabelecidas para que haja uma explicação concreta, uma explicação compreensível, apreensível para nós, né?
o que eu entendi, porque esse livro, ele é, pelo que eu vejo, né? Eu sinto que esse livro ele é um dos mais complicados, assim, do Kardec. Fora a gente lê as obras básicas, né? Elas são, sim, de uma grandeza e de uma retidão de caráter imensurável, que basta seguirmos para que a gente possa ter quase um manual para seguir bem na vida, nas nossas encarnações, mas aqui ele tem as outras questões, outras minúcias, né, outras explicações mais concretas, mais que precisariam dessas bases para que a explicação fosse compreensível para nós, né? Ele precisa ter às vezes esses outros conceitos que ele já trouxe nas outras obras. Beleza, hein, gente? João, Quer ô, falar? João, Pode falar. e esse assunto é novo para nós, né? Então, a gente fica meio que em dúvida, boiando, talvez, né? Mas que bom que nós estamos estudando, porque agora a gente já não vai ficar tão leigo como antes, né? É verdade, Verinha. Eu ainda hoje fui ler e tal, eu falei, gente, é interessante, né? A gente precisa mesmo ler essa obra que traz assuntos ou pouco conhecidos ou nada conhecidos, né? Se ninguém mais quiser falar, o João continua mais um pouquinho aí para nós. Depois alguém quiser ler também, a gente vai revezar. Acho que você pode ler, então, João. Com efeito, não se pode, logicamente, falar de fotografia e de telegrafia do pensamento antes de ter demonstrado a existência da alma, que manobra os elementos fluídicos e a dos fluidos que permitem estabelecer relações entre duas almas distintas. Hoje ainda, quase que não estamos suficientemente esclarecidos para a elaboração definitiva desses imensos problemas. Contudo, algumas considerações de natureza a preparar um estudo mais completo, certamente aqui não estarão deslocadas. Estando o homem limitado em seus pensamentos e em suas aspirações, os seus horizontes, estando limitados, há de lhe ser preciso necessariamente concretizar e etiquetar todas as coisas para delas guardar uma lembrança apreciável e basear sobre os dados adquiridos os seus estudos futuros. As primeiras noções do conhecimento lhe vieram pelo sentido da visão. Foi a imagem de um objeto que lhe ensinou que o objeto existia. Conhecendo vários objetos, tirando deduções de impressões diferentes que eles produziam sobre o seu ser íntimo, deles fixou a quintessência, em sua inteligência, pelo fenômeno da memória. Ora, o que é a memória, senão uma espécie de álbum mais ou menos volumoso que se folheia para se encontrar as ideias apagadas e retraçar os acontecimentos desaparecidos? Esse álbum tem marcas nos lugares notáveis. Lembra-se imediatamente de certos fatos. É necessário folhear muito tempo para certos outros. Aí aqui tem um parágrafo pequenininho, eu vou ler ele antes da gente parar um pouco. Acho que a gente pode parar aí para comentar, né? Aqui ele vai começar a falar da memória, não, primeiro, antes, ele fala, né, que nós temos que acreditar na existência da alma para trabalhar sobre essa fotografia. Aí que é Isso que eu ia falar. Não é? Considerada a existência da alma, seria o esboço do pintor, né, que vai pintar o quadro, uma flor, por exemplo. O pintor vai lá e faz uns rabiscos. Eu tenho visto muito na internet eles darem aula de pintura, né? Então, eles vão dar uma flor, eles fazem um borrão primeiro. Né? Pega a tinta, faz um borrão, aí vem detalhando com outra cor, o pincel, um outro pincel, as pétalas, né? Definindo direitinho. Então, é isso que ele está explicando, que com o espiritismo se dá o mesmo.
considerada a existência da alma, depois vem os detalhes sobre ela. Né? Isso mesmo. A Ana explicou bem. É o que Kardec aqui fala também, né? Se a gente não acreditar na alma, aí, como diz, encerra a conversa, né? Não tem jeito. Então, ele vai falar, a primeira questão é essa. Ele dá esse exemplo da pintura, né? A Ana declarou bem. Às vezes você vê um pintor, você fala, não vai fazer nada, não vai sair nada daí. Fulano fez um borrão, e não é para nossa surpresa, depois sai, né? Às vezes, muitas vezes, uma obra de arte até, ou quase sempre. E aí ele trabalha isso para mostrar que, sim, é possível ver a fotografia, né? Mas primeiro eu tenho que crer nisso. Aí depois vai surgir, né? E aí ele vai falar da memória também, porque a memória, ela é importante, né? Porque na medida que eu me lembro de algo, naturalmente eu trago para a minha memória a imagem daquilo. É interessante isso também, né? Todos nós, desde que a gente conheça alguma coisa, se nós falarmos aqui, um cachorro, todo mundo tem na memória a imagem de um cachorro. Claro que pode ser de cachorros diferentes, né? Um vai pensar num cachorro pequeno, outro grande, mas todos nós temos. Um elefante, a gente tem, então são as nossas experiências, né? Ah lá, ele fala que A gente já traz, né, Marlene? O Platão, ele falava do mundo das formas, ou o mundo das ideias, né? isso. Já tem tudo lá no plano espiritual, tudo vem de lá, então a gente já vem com esse arcabouço, né? De ideias. Exatamente. É o mundo das ideias do Platão, né? É bem isso. E eu acho que ele vai seguindo aqui, ele vai esmiuçar mais, e ele vai ressaltar bem esse papel da memória, que eu acho muito interessante. Mas fiquem à vontade aí, viu, pessoal, para ir falando, perguntando, porque é muito interessante isso. Então, vamos lá? Vou aproveitar você, João, para ler para nós. A memória é como um livro, aquele do qual se lêem certas passagens presentes essas passagens facilmente aos olhos. As folhas virgens ou raramente percorridas devem ser viradas uma a uma, para retraçar um fato no qual pouco se deteve. Quando o espírito encarnado se lembra, a sua memória lhe apresenta, de alguma sorte, a fotografia do fato que ele procura. Em geral, os encarnados que o cercam nada veem. O álbum está num lugar inacessível à sua visão, mas os espíritos veem e folheiam conosco. Em certas circunstâncias, eles podem mesmo, de propósito, ajudar nossa procura ou perturbá-la. Interessante, né? Aqui ele usou de uma boa analogia para explicar como que os espíritos eles estão sempre, esse nosso pensamento é sempre acessível a eles e assim como acessível para que eles possam, de certa forma, influenciar a certo grau, né? Então, e mesmo os médiums videntes, às vezes essas ideias, essas fotografias aparecem como se ele estivesse vendo uma tela, é projetado em tela, e não vendo assim realmente. É interessante, isso já me aconteceu. Raríssimas vezes, mas já me aconteceu como se eu estivesse vendo numa tela. É isso mesmo, Ana. É isso mesmo. Em reunião mediúnica, às vezes, o espírito fala. Aí eles me apresentaram numa tela. Eu ainda fico pensando, é interessante, porque hoje que para nós isso é bem dizer novo, né, gente? Essas projeções em tela, tudo para nós é meio novo. Mas na espiritualidade isso já era corriqueiro. Então, isso que você falou é mesmo. Eu já ouvi espírito falando. Porque às vezes eles falam assim, o espírito vem revoltado, tal, né? E se queixando do outro. Aí, de repente, ele fala assim, às vezes o próprio dialogador pode até
falar, mas será que você nunca prejudicou essa pessoa? Será que vocês não tiveram uma experiência negativa? Aí daí um pouco ele fala assim, estou vendo numa tela, realmente eu fiz isso. E ele vai falando. Eu já escutei várias Então, vezes. os clichês, né, Marlene? André Luiz fala nesses clichês. Mentais, né? É né? verdade. É verdade. Pode falar, Verinha. E também, Marleninha, quando eles estão muito revoltados mesmo, eles dizem assim, não precisa nem querer passar, eu não vou ver, eu não quero ver. Recusa. Ô, Vera, faz igual criança, fecha os olhos, né? Porque não tem jeito. Quando ele fala isso, com certeza ele já viu, né? Com certeza ele já até viu, mas em birra ele faz igual menino, né? Não precisa me mostrar que eu não quero ver. É bem isso mesmo, Vera. E é interessante a nossa memória, né? Nós temos isso. A pessoa fica mais velha, assim, a gente esquece, né? Eu já estou nesse rol. Então, às vezes, você esquece de algumas coisas, mas se o outro vai falando, a gente vai se lembrando, né? Ele dá o exemplo aqui do livro, acontece isso. É muito interessante. E lembrando que mesmo que o espírito envelhece ou tem um processo de demência e ele esquece, mas esquece temporariamente. Está tudo lá no arquivo dele. As nossas experiências estão armazenadas, né? A gente não perde, não. Perde nada, não. Que são fotografias mesmo, né? Porque É o computador, né, Marlene? o O computador nosso cérebro registra, chama o hardware, né? é isso aí. Ele fica tudo ali arquivado. Interessante, né? Muito interessante. Eu vou perguntar um negócio. A gente, quando a gente vai estudar o Evangelho, ler qualquer um livro espírita, a gente é melhor ler em voz alta, não é? Que a mulher me falou que é melhor porque eles vêm estudar com a gente. Aí, se você lê lá em voz baixa, não sei. Eu falei assim, eu gosto de ler em voz alta aqui, eu não faço Aí mal. depende, dona Honória, do objetivo, né? Por exemplo, o Evangelho no Lar, quando a pessoa mora sozinha, eu mesma recomendo, às vezes, para as pessoas, ler em voz alta, né? Agora, não é sempre que a gente precisa ler em voz alta, né? Dependendo se você está estudando, aí não. Não, Mas em né? algumas situações é bom, sim. Mas é caso por caso, né? E às vezes é assim, quando você lê em voz alta, para a gente também é bom, não é nem para os espíritos. Porque além dos olhos, você ouve, né? Aí, às vezes, a compreensão é melhor. Quando eu estou com dificuldade de concentração, eu gosto de ler em voz alta, porque aí eu olho e escuto. Mas cada caso é um caso mesmo, né? Ô, gente, se eu der uma saidinha aqui de vez em quando, vocês não reparam, não, é que o meu intestino hoje não está muito legal. O seu intestino, meu pescoço, Ana, mas estou com um torcicolo danado, filha. Mas é assim mesmo, né? Fica à vontade, viu, Ana? Ô, Verinha, pode falar. Me fugiu o que eu ia falar, acredita? Acredito, porque eu estou desse jeito, velho. Mas você vai lembrar. Pode ser que eu me lembre, aí eu Você falo. vai se lembrar, sim, se Deus quiser. Outro dia eu liguei para minha irmã, velho. Eu tinha duas coisas para falar para ela, que eu já sabia, né? Falei, vou ligar para falar isso. Aí falei a primeira. Depois eu falei assim, nossa, mas eu tinha outra coisa para falar, esqueci. E não lembrava. Depois, no outro dia que eu fui me lembrar, velhinha. Mas se você. É porque demorou passar a palavra para você. Se você se lembrar, você fala. Ô, João, então vamos lá? Vamos. O que se produz do encarnado para o espírito ocorre igualmente do espírito ao vidente. Quando se evoca a lembrança de certos fatos, na existência de um espírito, a fotografia desses fatos se apresenta a ele.
E o vidente, cuja situação espiritual é análoga do espírito livre, vê como ele e vê mesmo, em certas circunstâncias, o que o espírito não vê por si mesmo. Do mesmo modo que um desencarnado pode folhear na memória de um encarnado sem que este disso tenha consciência, e lembrar-lhe os fatos esquecidos há muito tempo. Quanto aos pensamentos abstratos, por isso mesmo que eles existem, tomam um corpo para impressionar o cérebro. Devem agir naturalmente sobre ele, burilarem-se de alguma sorte. Nesse caso ainda, como no primeiro, a semelhança entre os fatos que existem na Terra e no espaço parece perfeita. O fenômeno da fotografia do pensamento, tendo já sido objeto de algumas... Acho que a gente pode parar um pouquinho só. Olha que interessante. Todas as nossas vivências estão na nossa memória, né? E, às vezes, um espírito, sem a gente falar tudo, se é um espírito que tem mais condições, ele pode presenciar e saber exatamente o que se passa conosco, né? Às vezes, até um espírito que não tem tanta elevação moral, mas pelo simples fato de ele estar desencarnado, ele pode ter essa visão. Interessante, né? Então, vejam que a gente nunca está só. E a responsabilidade nossa também de trabalharmos os nossos pensamentos, né? Mas pode falar, se alguém quiser falar alguma coisa. Senão o João continua. Então, pode continuar, João. O fenômeno da fotografia do pensamento, tendo já sido objeto de algumas reflexões na revista, para maior clareza, reproduziremos algumas passagens do artigo onde este assunto foi tratado, e que complementamos com novas notas. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este age sobre os fluidos como o som age sobre o ar. Carregam o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer com toda a verdade que há nos fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam, sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Há mais. O pensamento, criando imagens fluídicas, se reflete no envoltório perispiritual como numa chapa de vidro, ou ainda como essas imagens de objetos terrestres que se refletem no vapor do ar. Aí toma um corpo e se fotografa de alguma sorte. Que um homem, por exemplo, tenha a ideia de matar um outro, por impassível que seja o seu corpo material, o seu corpo fluídico é colocado em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que desejou realizar. O seu pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se pinta, como num quadro, tal como está em seu espírito. Interessante fazer uma pausa aqui, né? Gente, isso aí é sério, hein? Não é? O pensamento é ensaio da ação, já diria Então, nosso amigo Freud. viu, meu menino, dói mesmo. Então, eu penso, eu vou dar um exemplo. Eu estou magoada com alguém, estou com raiva, e eu tenho ideias negativas, e eu planejo, por exemplo, se eu pudesse matar aquela pessoa, às vezes eu nem vou fazer, mas eu tenho esses pensamentos. E esse meu pensamento cria a imagem e que outros espíritos, às vezes desavisados, podem praticar. Olha que sério. Aí você vai falar, não, eu não fiz isso, mas colaborou para que alguém fizesse. Planejou para que alguém fizesse, não é, João? O que vocês acham, meninos? Isso é sério, né? Sim. E tendo os espíritos livre acesso às nossas imagens mentais, eles podem fazer, né, aqui ele trouxe com mais clareza, eles podem acrescentar novas nuances, podem voltar e buscar memórias para que sejam impulsionados a cometer o tal ato, né? Eles tem toda essa manipulação, né? Assim como, né, vamos falar do lado bom, assim como quando a gente tem um pensamento elevado, um pensamento salutar, um pensamento de caridade, a gente já está ensaiando aquela ação, né? Tem toda uma ação fluídica dos bons espíritos também para que ela seja consumada, né? Também um pensamento bom é uma forma de
né, já é uma forma de ajudar. Emanar bons fluidos, a gente sabe que todos os pensamentos eles emanam qualidade fluídica, né? Então, o bem pensar leva ao bem agir, né? E o bem agir leva ao bem viver. Você lembrou bem, não é só as coisas erradas, né? O bem também, e o bem até tem mais força, muito interessante, muito bem lembrado, eu acho. Aqui, Ana, você deu essa saidinha, ele está falando da força, né? Que quando eu penso alguma coisa, que quando a gente pensa, a gente cria imagem. Isso aí não resta dúvida. Penso, ai, né, se eu quero, por exemplo, cuidar do meu jardim, será que aquela flor nasceu, estava para desabrochar? A gente cria imagem, né? Quando o outro fala alguma coisa para nós, a gente cria imagem. Aí ele está dizendo aqui, se eu crio uma imagem negativa em relação a alguém, outro espírito pode se apoderar daquilo e executar aquilo que eu não tive coragem, mas que pensei. E o João lembrou muito bem que o bem também, né? Não é só com o mal. Eu achei que a sua lembrança foi muito oportuna, João. O que você quer falar sobre isso? Alguma coisa? Não, muito bem explicado, é isso mesmo, né, Marlene? Por exemplo, você pensa assim, eu vou lá na Ana. Aí você já imagina eu na minha casa, não é? Eu penso, eu vou lá na Marlene, já imagino sua casa, sua sala, você me recebendo. Né? Então, diz que a gente deve criar, até reforçando isso que o João Vitor falou, né? Que ele chama Vitor também, João Vitor, né? Então, reforçando aí o que ele diz, que a gente até deve, por exemplo, você vai visitar alguém, né? Você já cria uma tela mental favorável para você chegar lá, ser bem acolhida, que você vai com bom pensamento, de levar a paz para aquela pessoa, que a gente deve fazer mesmo pintar essa tela mental antes. Isso não só em relação a uma visita, mas em relação a qualquer coisa, né? Que você vai pensar em fazer. Já, como se diz, pintar uma tela fluidicamente benévola, né? Positiva. É isso mesmo. Então, é isso aí. Você vê, esse ensinamento nos ensina isso, né? Assim, aqui não está falando desse jeitinho, mas pelo que nós lemos estudando, a gente chega a essa conclusão. Fazer o esboço, fazer a pintura na nossa tela mental de quadros favoráveis, né? Muito interessante isso, muito mesmo. Eu estou fazendo umas caras feias aqui, que eu estou tomando água com vinagre, eu lembrei agora. Água com vinagre é um santo remédio. Você põe uma colher de sopa de vinagre, de maçã, num copo com água e vai tomando aos goles. Então, se eu fizer cara feia aí, não é para vocês não, viu? É porque não é gostoso. Não é gostoso, não, mas é bom mesmo. Verinha não se lembrou, não, amor? É que a gente estava falando, a dona Honória levantou aquele assunto de que é bom ler em voz alta, e o que eu já nos estudos ouvi, que tem certos espíritos que eles não estão evoluídos ao passo de entender o nosso pensamento, daí a importância de ler em voz alta. É verdade. Viu, dona Honória? Tem irmãos... Se a nossa intenção, né, o que eu falei aquela hora, se a nossa intenção é ambientar o nosso lar e tudo, vamos ler em voz alta, sim, né? Às vezes eles nem ouvem se não lerem em voz alta, porque eles estão tão densos, tão materializados, que não ouve, não capta a sensação, né, auditiva. Mas se a vibração for boa, tudo aí sim, porque o sentimento é poderoso, né? O sentimento é poderoso. Acho que podemos... Fala, dona Honória. Perguntar.
Você tá com. Você tomou jeito, assim, né? O pescoço. A minha irmã que mora em São Paulo, ela cose de longe. Você quer que eu peça depois? Claro que eu quero. É do lado direito? Do lado direito. Nossa, faz uns dias que eu tô com isso, menina. Eu já passei pomada, eu tô tomando remédio. Você não Tem quer dias que ver, né? melhora. Moçada, Hoje né? deu uma Fica tudo bem. piorada. É. Engraçado. Aí, eu tinha uma benzedora, gente, mas ela era tão maravilhosa, já desencarnou faz muitos anos. Uma vez eu morava em Furnas, ela chegou lá, eu estava limpando a casa e deu uma torção que eu não aguentava levantar. Aí eu mandei chamar ela foi lá em casa e cozeu. Menina, memória desapareceu a dor, nunca vi coisa boa, que jeito. Agora, minha irmã também cose. De vez em quando Ai, eu sinto eu dor, eu aceito peço. de Aí bom grado. depois eu falo para ela, tá bom? Ah, obrigada, viu, dona Honória? De nada. Então, pode falar, Verinha. Eu estou meia perdida, porque meu livro não é com as mesmas palavras do de vocês. E aí eu gostaria de me situar. Vocês podem dizer em qual o parágrafo que está certinho? O Verinha, falar o parágrafo. Lê aí o pedacinho que eu vou tentar ajudar a Vera. Porque às vezes o parágrafo também não bate, né? É Se a verdade. edição é O diferente. próximo parágrafo que nós começaremos é assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem. Verinha, quer ver, Vera? A minha edição acho que não é a mesma da sua, não. Tá igual a do João, a minha. Mas quer ver? Deixa eu ver. A anterior, o parágrafo anterior era assim: o pensamento cria imagens da vítima e a cena toda se representa, como num quadro, tal como a tem na ideia. Isso ajudou? Aí depois já vai continuar no próximo. Certo, ajudou. Ajudou? Obrigada. Valeu. Ajudou. Obrigada. Então, ô, João, pode continuar, então. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no seu envoltório fluídico, que uma alma pode ler numa outra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível para os olhos do corpo. Os olhos do corpo veem as impressões interiores que se refletem sobre os traços do rosto. A cólera, a alegria, a tristeza. Mas a alma vê sobre os traços da alma, os pensamentos que não se traduzem por fora. Contudo, Só um minutinho, olha que interessante isso. Né? A expressão do nosso rosto sempre demonstra, né? Se eu estou preocupada, se eu estou alegre, se eu estou, assim, de mau humor, a gente demonstra no rosto, não tem jeito. Agora ele vai falar que o pensamento, os nossos sentimentos demonstrados na alma, né? E aí, se o espírito tem condição, é aquilo que a gente já estava falando, ele percebe, né? Só para É igual a minha careta aqui tomando vinagre. Por isso que ela já até tratou de avisar. Entendeu? Ela já até tratou de avisar. Vocês estavam prestando atenção, vocês viram a cara que eu fiz a hora que eu tomei. Ai, mas vinagre não é fácil mesmo não, de tomar, mas realmente é ótimo, né? Para tanta coisa o vinagre é bom, né, gente? Fico impressionada. Então, vamos lá, João. A cara que eu fiz está refletindo o meu estado, né? Assim, de reação, né? De uma bebida de sabor desagradável. Reflete, não tem como você esconder. contudo, se vendo a intenção, a alma pode pressentir o cumprimento de um ato, que lhe será a consequência. Não pode, entretanto, determinar o momento em que ocorrerá, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos suspensos e mudar as disposições.
Ela não pode ver o que ainda não está no pensamento. O que ela vê é a preocupação do momento ou habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, suas intenções boas ou más. Daí os erros nas previsões de certos videntes. Quando um acontecimento está subordinado ao livre-arbítrio de um homem, eles não podem senão pressentir segundo o pensamento que vem, mas não afirmarem que ocorrerá de tal maneira em tal momento. A maior ou menor exatidão nas previsões depende, além disso, da extensão e da clareza da visão psíquica em certos indivíduos. Espíritos ou encarnados é limitada a um ponto ou difusa, ao passo que em outros ela é clara e abarca o conjunto dos pensamentos e das vontades que devem concorrer para a realização de um fato. Mas, acima de tudo, há sempre a vontade superior que pode, em sua sabedoria, permitir uma revelação ou impedi-la. Neste último caso, um véu impenetrável é lançado sobre a visão psíquica mais perspicaz. Pode continuar? Lá na Gênese, fala também sobre essa fotografia do pensamento. Então, eu estou lembrando agora que lá diz o seguinte: suponhamos, né, diz assim, suponhamos que alguém tenha planejado matar uma pessoa. Né, eu vou matar fulano. É o exemplo que dá lá. Mas não precisou a data, né, o dia, a hora que vai fazer. Então, o que o médium vai ler ali naquela fotografia do pensamento? Apenas que ele deseja matar o fulano. Mas ele não vai ver quando que ele vai fazer isso, que hora que ele vai fazer e nem o dia, porque não foi estabelecido ali naquele pensamento. Olha que interessante. Está lá na Gênese. Ah, é verdade. Quer falar, Verinhas? A Ana até já explicou o que eu ia comentar, porque aqui está explicando, né? Assim se explica o erro, se explica o erro nas previsões de alguns videntes. Exatamente, está vendo? Porque a mediunidade, ela depende, né, de uma série de fatores. Então, tem erros, a gente tem que contar com isso, né? E tem essa explicação. E vão falar, não, o médium errou. Ele não errou, é que não estava lá fotografado. Exato, não estava no registro, né, Ana? Não estava. É mesmo. Muito interessante, né, gente? Então, vamos lá, João? A teoria das citações das criações fluídicas e, por consequência, da fotografia do pensamento é uma conquista do espiritismo moderno e pode ser doravante considerada como adquirida em princípio, salvo as aplicações de detalhes que serão o resultado da observação. Esse fenômeno é, incontestavelmente, a fonte das visões fantásticas e deve desempenhar um grande papel em certos sonhos. Quem é aquele que sabe, sobre a Terra, de qual maneira se produziram os primeiros meios de comunicação do pensamento? Como foram inventados ou antes encontrados? Porque não se inventa nada, tudo existe no estado latente. Cabe aos homens procurarem os meios de pôr a trabalhar as forças que a natureza lhe oferece. Quem sabe o tempo que foi necessário para se servir da palavra de um modo completamente inteligível? Pode continuar? Continua mais um pouco. Isso aí se perde na noite, porque aqueles homens primitivos, eles emitiam grunhidos, né? Aí, com o passar do... É interessante, a Marlene já deve ter estudado, porque ela é da língua portuguesa, esse desenvolvimento da fonética, né, que fala, né? Esse desenvolver da fonética no ser humano. De grunhidos, passou a articular expressões e dessas expressões passou-se a articular palavras. Olha que interessante. É isso mesmo. E antes dos sons, os desenhos, né? Os desenhos que eles faziam. É.
É um processo, assim, como diz, lento, mas bonito, né? Muito lindo, eu acho lindo. Muito bonito. E que se a gente for ver, a criança, claro que repete rapidamente, mas ela repete esse processo, né? Ela repete. Porque ela solta os grunhidinhos, É, né? Depois ela vai aprendendo a falar papá, mamã, né? até chegar A e quando palavra ela começa completa. a falar, se a gente for observar, a criança, quando deslancha e começa a falar, você fala, gente, mas essa palavra ela ainda não aprendeu, ela vai, e ela estrutura a frase direitinho. Pois é. Tem um processo, mas depois pronto, né? É. Muito interessante. Então, vamos lá, João. O primeiro que soltou um grito inarticulado tinha bem uma certa consciência do que queria expressar, mas aqueles aos quais se dirigia, primeiramente, não lhe compreenderam nada. Não foi senão por uma longa sequência de tempo que existiram as palavras convencionais. Depois, frases curtas. Depois, enfim, discursos inteiros. Quantos milhares de anos não foram necessários para chegar-se ao ponto em que a humanidade se encontra hoje? Cada progresso no mundo da comunicação, de relação entre os homens, foi constantemente marcado por uma melhoria no estado social dos seres. À medida que as relações de indivíduo para indivíduo se tornam mais estreitas, mais regulares, sente-se a necessidade de um novo modo de linguagem mais rápido, mais capaz de pôr aos homens em relação instantânea e universalmente uns com os outros. Porque o que ocorreu no mundo físico pela telegrafia elétrica não ocorreria no mundo moral, de encarnado a encarnado pela telegrafia humana? Porque as relações ocultas que unem, mais ou menos conscientemente, os pensamentos dos homens e dos espíritos pela telegrafia espiritual não se generalizariam entre os homens de maneira consciente? Olha que interessante, né? O telégrafo é através de códigos, né? E assim é o ser humano, através de códigos, ele também estabelece essa comunicação, né? Telepática, né? E você vê, gente, telepática. a hora que ele fala aqui, que à medida que as relações de indivíduo a indivíduo se tornam mais estreitas, mais regulares, sente-se a necessidade de uma nova forma de linguagem. Vejam hoje o que está acontecendo conosco. Quem diria que nós iríamos ter uma reunião da forma que nós estamos tendo, gente? Nós estamos nos vendo, nós estamos ouvindo, né, um ao outro. E olha que maravilha, ele grava ainda. E a comunicação por símbolos, né? Você olha aí no rodapé do notebook, tem lá um coraçãozinho, tem uma mãozinha assim, tem um buquezinho de flor, tem mãozinha batendo palma, tem o emoji sorrindo, morrendo de rir, e assim por diante, né? Isso Nós mesmo. comunicamos no passado por símbolos e agora estamos retomando nas redes sociais essa comunicação simbólica. Às vezes nós queremos falar de gratidão, a gente coloca a mãozinha assim. Se a gente quer dar um ok, a gente põe a mãozinha assim. É interessante, né? É interessante mesmo, né? Parece que é uma regressão, mas não é. É uma comunicação mais rápida e, se for ver, até mais bem elaborada, né? Porque com um sinalzinho a gente entende. Se outro lá põe chorando, mas o que será que aconteceu com fulano, não é? Muito interessante. Nós estamos vivendo tudo isso, hein, gente? Você vê que nós aqui, as mais velhas, né? A dona Nória, eu, a dona Naíra, a Ana, já não imaginava que fosse acontecer isso. Que nós fôssemos viver isso, né? Porque Sabe o que eu acho? as crianças que estão nascendo hoje, os jovens, eles, claro que espiritualmente, eles sabem tudo, mas já nasceram com tudo isso pronto, eles nem, mas nós que somos mais velhos, a gente fala, gente, não é possível.
né? Pode falar, Velho. Então, e também o valor no WhatsApp, por exemplo, antes tinha que ligar. Às vezes a pessoa não podia falar naquele horário. Agora não, você manda mensagem, a pessoa lê, responde dentro do tempo dela, além de ficar registrado, cada um no seu tempo. Eu acho muito legal. É muito mesmo, né, Verinha? É verdade. Quando eu era criança, era rádio, né? Não tinha televisão. Aqui no Brasil, nos anos 50, não tinha televisão, não. No início dos anos 50. Não tinha. Eu não me lembro nem quando é que veio a televisão. A falar franca, eu me lembro que foi por volta dos anos 60. Então, é isso mesmo, dos anos 60. Que tinha televisão. E era ruim também, né? Sinal. E aquelas pessoas de menor poder aquisitivo não tinham rádio na época que eu era criança. Então, tinha uma senhora que ela ia na casa da vovó, a vovó era muito acolhedora, muito receptiva, e ela acolhia ali todo mundo. E é uma senhorinha muito simples, e eu criança já viu, né? Ri de tudo, então a gente ria dela, tadinha. E ela falava assim, como é que pode uns hominhos desse tamanhozinho falar igual gente grande? Ela achava que tinha uns hominhos assim, certo? Lá dentro do rádio, falando, que eles eram pequenininhos para caber ali, e falava igual gente grande. Olha a cabecinha dela, né? E hoje é assim com a inteligência artificial. Tem gente que acredita na inteligência artificial. Não sabe que por trás daquilo ali tem um programa que é feito por pessoas que trabalham com algoritmos, que são inteligências naturais e não artificiais. Tem gente que acha que é o computador mesmo que faz tudo aquilo. E não é, tem um programa que é colocado ali, né? Nos aplicativos. Hoje você pede lá um lanche no McDonald's, pelo iFood, você acompanha o motoqueiro, o percurso dele, até chegar na sua casa. E vai dando notícia. Agora ele está na avenida tal, ele está na rua tal. Pronto, ele chegou na sua casa. É assim. Então, é muito interessante, né, essa evolução. E tem gente que não acredita na evolução. O boba que vê. Não tem como não acreditar, né, gente? Nós estamos vendo muita coisa, muita coisa. É verdade, é tudo isso aí mesmo. Você quer... Esses dias eu fui me... Estava comentando com uma pessoa sobre... esse ano vai ter... Como chama? Eleição para prefeito e tal. Estava na hora da gente fazer algumas reivindicações, né? Uma coisa que eu gostaria de pedir era que trocasse as placas das ruas. Tem umas que são inacessíveis, outras já se apagaram faz tempo, não tem como você ler, né? Aí uma jovem estava comigo e falou, ixi, você não vai conseguir isso nunca, porque agora com o Waze, né? Não, ninguém mais, eles não vão fazer isso mais. Porque você entra no carro e já põe lá. Não, você entra no carro, mas às vezes você está a pé. E outra, uma coisa também não precisa excluir a outra, né? Mas a moça me respondeu isso. Pode falar que nenhum prefeito vai. Será? Não sei, né? Não entendi, Marlene, o que é que você quer reivindicar? Falhou aqui. As placas das ruas, por exemplo, eu vou na tua casa. Eu sei que você... Bem, tem placa que você não consegue ler mais. Tá tudo eles tinham que pintar, que ia formular, isso é falta de vergonha na cara. Aí a moça falou para mim que nunca eles vão fazer isso, porque agora tem essa facilidade, né? Falei, mas se você tiver a placa, mas se não tiver a placa também para o rapaz ler, como é que fica? Falei, E quem não está acompanhando na rede? Então... Não está certo, não, você está certinho. Tem que reivindicar isso aí.
aproveitar que esse ano vai ter eleição municipal, né? É isso aí. Ô, João, acho que nem vai dar para ler mais. O nosso horário até já deu. Onde que nós paramos, João? Nós paramos nesse parágrafo que vai começar aqui. A telegrafia humana. Certamente. Eu até já marquei o meu. E aí, a semana que vem, nós já até terminaremos essa e já vai começar na outra. Mas é muito interessante esse estudo, não é, gente? Eu estou achando. Não estou conseguindo pegar um lápis aqui. É muito bom, né, Marlene? Eu estou gostando, dona Nória. Os dois, muito o de interessante, segunda-feira porque- também, né? Maravilhoso, né, o livro. Também. É muito interessante porque ele dá uma aprofundada, né? Tá. Em relação às outras obras. É verdade. Muito bom. Maria! Cadê Oi, você, Maria? estou aqui quietinha. Não, Maria, mas fala aí alguma coisa para nós. Tá tudo bem com você? Graças a Deus. Então, tá bom. Eu achei muito bom esse estudo, viu? Bom, né? A Verinha está enxergando super bem. Não tem conversa mais, né, Verinha? Delícia. Então, tá.